Bom dia, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Começando mais uma aula, dia 9 de setembro. Aqui está o link da aula, tudo bem? É só clicar aqui que ele já leva direto no vídeo lá do YouTube. O que nós estamos estudando ao longo aí dessas semanas? Estamos estudando toda a parte de energia. Então vimos desde funcionamento de uma hidrelétrica, vimos funcionamento de uma termoelétrica, vimos energia eólica, né? Vimos lá todos os efeitos. Energia solar. Vimos também energia geotérmica. Vimos nuclear também, porque não está nesse slide. Energia das correntes marítimas. Energia das marés. Né? Todo o processo do lado bom, lado ruim. Vantagens e desvantagens. E nós vamos começar a estudar a parte de energia mecânica, né, que é o que diz aí a física e tudo mais. A energia mecânica, ela é uma energia associada aí aos movimentos dos corpos, né, a forma com que eles interagem, né, basicamente deformação deles. E a energia ela pode ser dividida em três processos. A gente chama de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então o que acontece? Quando a gente lida com energia, existem dois tipos de sistemas. Aqui agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais na matemática. Então, ele diz aqui o seguinte: conservação de energia, ou seja, a minha energia ela se conserva. Então, se eu tenho um sistema antes e eu tenho um sistema depois, essa energia vai se converter. Então, que tipos de energias são essas? Então, a primeira energia que a gente tem é uma energia associada ao movimento, à velocidade. A energia cinética, a gente chama de EC, ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que é como que está aqui no cantinho. Então, o que acontece? Se eu tenho uma bola de bilhar de 5 kg e ela se movimenta a 2 metros por segundo, a energia cinética dela é 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, que vai dar 10 joules. Se eu tenho uma massa de uma bolinha de tênis e eu atiro ela a 2 metros por segundo, então eu vou ter aqui 0,1 joules. Então, a primeira energia está associada ao movimento, o fato do corpo se movimentar. Tudo bem? Então, ela vai estar associada a uma massa e uma velocidade. A outra energia que a gente tem é uma energia associada à altura. Então, por exemplo, quanto maior a altura, maior a energia que esse corpo vai ter. E a energia ela vai ser associada à massa, gravidade e altura. E a última energia, potencial elástica, ela está associada a uma mola. O que isso quer dizer? Se eu pegar uma mola, né, ela está aqui, e eu estico ela, significa que houve uma energia associada a essa mola. Ou seja, a mola ela vai tender a voltar. Ou seja, a mola, basicamente, ela armazenou uma energia. Tanto que quando você volta, ela volta para a posição inicial. E qual é a fórmula desse cara? É um kx ao quadrado dividido por 2. K é uma constante da mola, né? Ou seja, a constante da mola está associada aí, por exemplo, ao tipo de mola, a quantidade de voltas que vai ter essa mola, quantidade de espiras, a altura da mola, ou seja, vai N fatores. Né? Por exemplo, se eu pegar uma molinha de caderno, ela vai se deformar de forma totalmente diferente de se eu pegar uma mola de carro. Né? Então, eu vou ter sistemas diferenciados aí para poder analisar. O X é o quanto eu deformo essa mola. Ou seja, se eu pego essa mola e estico 1 metro, ela vai ter o X de 1 metro. Se eu estico 2 metros, vai ter 2 metros e por aí vai. Tanto esticando quanto comprimindo. Vai dar no mesmo. Então, em resumo, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter situações onde a gente vai analisar a energia de um e a energia de depois. Ou seja, vou analisar dois pontos. Um ponto inicial e um ponto final. E aí eu analiso a energia nesse processo e igualo elas. O que eu fiz aqui? Ó? Uma bala de morteiro
de 5 kg, 5 vezes 10 elevado a 2 gramas, está a uma altura de 50 metros, acima do solo, com velocidade de 10. Tomando o solo como referência, adotando G, determine a energia cinética da bala, a energia potencial da bala. Então, o que acontece? A energia cinética da bala seria a energia inicial de movimento dela. Aqui eu pedi... aqui ele não pediu. Aqui ele é bem mais simples. Deixa eu então dar uma simplificada. Então, ó, aqui eu meio que continuei, é porque eu tenho uma letra C. Então, ó, qual é a energia que eu vou ter em A? Então acontece o quê? Quando a gente analisa um sistema, a gente analisa as energias de um ponto e analisa as energias de outro ponto. Quando eu estou analisando as energias no meu ponto inicial, eu estou dizendo o quê? Lembra, eu tenho 3 tipos de energia. Uma associada à velocidade, uma associada à altura, uma associada a uma mola. Nesse primeiro caso, a primeira bola ela tem uma energia associada à altura, ou seja, uma energia potencial gravitacional. Já no outro caso, ele tem uma energia associada também à velocidade. Ou seja, por que ele tem uma velocidade? Porque ele fala que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Então eu posso dizer que em A ele tem 2 tipos de energia, que é exatamente o que ele pede. Ó. A energia cinética da bala, a energia potencial gravitacional da bala. Então a energia que eu vou ter no meu sistema é uma energia cinética mais uma potencial. A energia cinética é a massa mv ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional mgh. Se eu substituir, se a massa tem 500 gramas, ou seja, 0,5 kg, né, porque eu tenho que converter para quilo, a uma velocidade de 10, porque ele fala no enunciado que é 10, dividido por 2, eu vou obter 25. E no outro caso, eu vou obter aqui 0,5 vezes 10 vezes 50. Então, eu obtenho que a energia que eu vou ter em A, ela vai ser exatamente 725, ou seja, 25 joules é referente à minha energia cinética do movimento, 250 é relacionado à minha energia da altura. Então, eu posso igualar esse cara com a energia final do meu sistema, para poder calcular alguma coisa. Né? Eu poderia até ter feito aqui, ó. E aí eu encontraria a velocidade, mas vamos deixar só esse conceito por então. Então, por exemplo, se eu quiser saber a energia de B, qual é a energia de B que eu vou ter? A energia de B ela vai ser uma energia cinética. Por que ela tem só energia cinética? Vamos lá, são 3 tipos de energia. Uma associada à altura, uma gravidade e uma mola. Tem mola no meu sistema? Estou vendo alguma mola? Não, não estou vendo. Mas o que? Esse cara tem uma velocidade, esse cara tem uma altura. Quando ele cai, ele não vai ter mais altura, então ele tem só energia cinética. Que energia cinética seria essa? Eu posso dizer que a energia que eu tenho em A é exatamente igual à energia que eu tenho em B. Ou seja, a energia está se conservando. Se a energia em A ele tem 275 joules, então eu posso dizer que a energia que eu tenho em B ele tem 275 joules. Tudo bem? Então eu calculei a energia cinética da bala inicialmente, que era 25, depois passou para 275. A altura que é 250. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo essa energia de movimento em uma energia final. E aí eu consigo utilizar as fórmulas e calcular a velocidade, por exemplo, do meu sistema. Que seria aqui no caso que eu tinha calculado. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos resolver aqui uma questão. Vou resolver aqui com vocês agora. Uma pequena bola de borracha de massa 0,5 abandonada no ponto A, situado a uma altura de 5. E depois se choca com o solo, elevando-se verticalmente até o ponto B de 3,5. Considere a energia potencial da bola A e B, adote o solo como nível horizontal de referência e medida de potenciais elétricos,
Como se modifica as respostas do item A se o nível de referência do plano passa a passar por B? Tá, então eu vou calcular a energia em cada ponto. Tá, depois eu vou deixar ele quieto e a gente calcula. Então vamos pensar. Eu tenho dois pontos. Eu tenho uma energia em A e uma energia em B. Vamos lá. Que tipo de energia que eu vou ter em A? Ele fala que ele é abandonado. Sempre quando eu tiver um corpo e ele diz que esse corpo é abandonado, significa que esse cara é solto, ou seja, não tem velocidade. Tudo bem? Se ele não tem velocidade, significa que ele não tem energia cinética. A única energia que ele vai ter é uma energia associada à altura. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional associada à altura? M vezes G vezes H. Qual é a massa dele? 50 gramas. Só que eu não posso deixar uma massa em gramas, tem que ser em quilogramas. Então eu divido por 1000. Então 50 dividido por 1000 vezes a gravidade, que é 10. Fala aqui, ó. Qual é a altura que ele está? 5. Então, se a gente for multiplicar esse cara, eu vou ter 50 dividido por 1000 vezes 10 vezes 5, 2,5 joules. Então significa que a bolinha ela tinha uma energia de 2,5 joules. Quando ela bate no chão, ela vai estar convertendo essa energia em quê? Em movimento, que foi o que aconteceu aqui na questão anterior. Ele converteu toda a energia de altura em uma energia de movimento. Só que nesse caso ele bate no chão, sobe e chega a uma altura de 3,5. Ou seja, se ele chega a uma altura de 3,5, eu posso dizer que parte da energia se perdeu. Mas eu vou só comentar com vocês. A gente vai deixar isso aqui quietinho. Então, eu vou ter ali ó, que a energia passou de 2,5 para 1,8. Então, eu posso dizer aqui, ó, parte da energia é dissipada na colisão. Mas por enquanto a gente vai ficar só nesse processo, tudo bem? E aí a gente faz a conversão, faz tudo direitinho, né? Vai fazendo os exercícios. Então aqui, ó. Questão, mais uma questãozinha pra gente. Eu vou deixar aqui a letra B pra gente fazer posteriormente, tudo bem? Então vamos lá. Um carrinho percorre uma pista sem atrito esquematizado abaixo. Então ele está a uma altura de 3. A mínima energia de velocidade V para o carrinho deve ter em A, para conseguir chegar a D é D. Então repara, o carrinho ele vai subir essa montanha e vai descer. Então o que acontece? Ele tem que ter uma velocidade para ele conseguir chegar aqui em cima. Certo? Porque é o ponto mais alto. Então eu posso dizer o seguinte: a energia mecânica, deixa eu pegar aqui o outro. A energia mecânica em A, ela vai ser uma energia associada a uma velocidade, porque o carro está em movimento, mais uma energia associada à altura, né? Porque ele está a uma altura de 3, tudo bem? A energia de B, eu não vou analisar B, eu vou analisar C. Por que eu vou analisar C? Porque ele tem que subir esse morro. Então ele tem que ter, no mínimo, a energia de C para chegar aqui e continuar. Então, se eu quero a velocidade mínima, então ele vai chegar ali quase parando. Pensa numa montanha russa, né? Ele vem, chega aqui em cima, para e continua. Então é mais ou menos isso. Então, em C ele vai ter só altura. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu quero saber a energia em A, eu posso comparar dois pontos. Ou seja, eu posso dizer que a energia de um ponto é igual à energia de outro ponto. Ou seja, a energia de um é igual à energia do outro. Quem é a energia de A? É a minha energia cinética. E quem é a minha energia de C? É a minha energia potencial gravitacional. Então aqui a gente está vendo um sistema onde minha energia se conserva. Né? Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse cara aqui em vermelho, só para vocês identificarem.
que no caso, essa energia potencial gravitacional ela é diferente, tudo bem? Então, qual é a fórmula da energia? Eu tenho aqui m vezes v ao quadrado dividido por 2. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? M vezes G vezes H. Eu vou botar mgh, tudo bem? Só para a gente poder economizar espaço aqui. Então aqui vai ficar mgh. Então vamos lá, vamos substituir. Repara que na equação eu tenho a massa, ela aparece em todos os pontos. E o exercício não deu a massa para a gente. Isso significa que a massa ela não é relevante. Então eu posso pegar esse cara e tirar da minha equação. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a velocidade. Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida. Esse cara eu vou chamar de um H1, esse cara eu vou chamar de um H2. Eu vou dizer que o H1 ele é igual a 3 metros, porque é a altura do meu ponto A. E quem é o meu H2? Meu H2 é 8, porque eu estou analisando o outro. Então, quando eu substituir esse cara aqui, vai ficar, eu cortei aqui, então vai ficar V ao quadrado dividido por 2, mais a gravidade, que vale 10, mais a altura 1, que vai valer 3. Isso é igual a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 8. Então, eu consigo aqui montar o meu sistema. Então, vai ficar 80, aqui vai dar 30, passo 30 para lá. Então, vai ficar 80 menos 30. Vou dizer que esse cara é 50. Eu não estava querendo botar em outro slide. Mas eu boto, não tem problema não. Então, vai ficar aqui. $50. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Que vai dar 100. Eu quero o valor de V, não de V ao quadrado. Então, eu preciso fazer a raiz quadrada desse cara. Logo, 10 metros por segundo. Então, eu obtive a minha velocidade. O que eu quero dizer com isso? Se ele tiver uma velocidade de 10 metros por segundo, esse cara ele vai descer, vai chegar aqui em cima e vai subir. Né? Então, ele vai ter uma velocidade ideal para poder chegar até lá em cima. Mas se ele tiver uma velocidade menor, ele chega até aqui em cima e desce. Se tiver uma velocidade maior, ele passa. Tudo bem? Conseguindo entender? Então aqui a gente tem alguns exercícios. Vou botar 2 exercícios só, tudo bem? E aí na próxima aula a gente revisa, corrige os exercícios e assim a gente continua. Tudo bem, gente? Então terminamos aqui e até a próxima aula. Falou!